Na noite de hoje, estaremos trabalhando a temática A Casa Espírita, aproveitando o ensejo de que hoje estamos comemorando os 70 anos de fundação do Centro Espírita Estudantes do Evangelho. Nós vamos enfocar a Casa Espírita. Quais são os seus principais objetivos? Qual é a sua finalidade? O que é a Casa Espírita? E a sua estrutura, seja doutrinária, física e até mesmo a estrutura administrativa da mesma. Paris, 1857. Palais Royal, na Galeria de Orleans. No dia 18 de abril de 1857, foi lançado a primeira edição de O Livro dos Espíritos, na Livraria Edentur, Galeria de Orleans, de número 13, em Palais Royal, Paris. Muito bem, a codificação espírita kardeciana foi todo aquele trabalho em que Allan Kardec recebeu de comunicações esparsas, dada em vários lugares da França, até mesmo em outros países. Qual foi o papel de Allan Kardec? Foi reunir todas essas comunicações espirituais esparsas, reuni-las num contexto e classificá-las de forma metódica, constituindo ela uma proposta pedagógica. Então, essa codificação espírita, ela tomou o objetivo kardeciana, porque a parte metodológica da codificação, ela foi organizada pelo próprio Allan Kardec, na ocasião. Então, publicando esta codificação espírita kardeciana, ela tinha que ser divulgada, de ser levado ao conhecimento do futuro da humanidade. No livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, publicado 22 anos depois da sua morte, no projeto de 1868, estava enfocado um artigo de suma importância que a espiritualidade passou a Allan Kardec e a todos nós, quando eles disseram que um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina espírita seria a falta de unidade, quer dizer, unidade de princípios, unidade de convergências, quer dizer, um ponto em comum onde todas as comunicações tivessem um único princípio e um único enfoque. O único meio de evitá-la, se não quanto ao presente, pelo menos quanto ao futuro, ela seria formulada em todas as suas partes e até nos mais mínimos detalhes, com tanta precisão e clareza, que é impossível se tome qualquer interpretação divergente. Agora nós perguntamos, interessante que a nossa cartilha é a mesma, estudamos a mesma cartilha, e no entanto estamos propagando, estamos vivendo, estamos difundindo diferenças, de um modo diferente. Cada um ao seu modo, cada um ao seu modo de poder colocar segundo o que acha. A doutrina espírita, ela é una, a sua fonte, a sua origem é uma só. Na verdade, a doutrina espírita, ela deve ser difundida unicamente, sendo que a estrutura pelo qual foi elaborada a doutrina é uma proposta puramente teórica dos espíritos, e que veio através de várias comunicações de muitos médiuns na França, através de lugares diferentes, para dar a credibilidade através da universalização das comunicações, chamado controle universal das comunicações espirituais. Com isso foi a maior preocupação, não somente da espiritualidade, mas também do Allan Kardec, estabelecer essa unidade
E a unidade de princípios, como nós estamos vendo, é justamente o restabelecimento do cristianismo. Quando nós estabelecemos a unidade de princípios na casa espírita, nós estamos resgatando o cristianismo de Jesus, nascido há 2000 anos atrás na Palestina. E não o cristianismo instituído pela igreja, e não o cristianismo instituído por alguns filósofos, alguns santos, que pretendiam fazer com que o cristianismo fosse ao modo deles. Então, a doutrina espírita, como sendo a terceira revelação das leis divinas, da lei de Deus, nós tivemos Moisés como primeira revelação, Jesus como segunda revelação, e a doutrina espírita, através do Espírito de Verdade, como sendo a terceira revelação. Com isso, a doutrina espírita, ela vem restabelecer o cristianismo na casa espírita, para toda a humanidade. Já diziam os espíritos que dois elementos hão de concorrer para o progresso do espiritismo. Primeiro, o estabelecimento teórico da doutrina espírita e os meios de popularizá-la. Esse estabelecimento teórico foi feito pelos espíritos, que receberam do Espírito de Verdade as revelações da verdade. E esses espíritos, que foram muito santos da igreja no passado, que, estando eles na erraticidade, receberam essa madre missão de nos trazer essas grandes revelações da verdade. Então, a doutrina espírita é uma proposta puramente teórica, vindo dos espíritos, mas principalmente do Espírito de Verdade. E ao chegar para nós, os meios de tornar ela comum, popularizar, é um trabalho nosso. A difusão da doutrina é um trabalho dos espíritas, de mais ninguém. Essa é a nossa maior preocupação. A teoria foi elaborada por eles, não por Allan Kardec. Se fosse elaborada por Allan Kardec, não seria espiritismo, seria kardecismo. Como Kardec não elaborou nenhuma doutrina, simplesmente organizou a metodologia de nos passar a mensagem espírita, para que nós pudéssemos aplicar ela no movimento espírita, esse foi o seu trabalho. Reunir todas as comunicações esparsas num corpo doutrinário, onde tivesse a base científica, a questão filosófica e a questão moral, que é o ângulo religioso da doutrina espírita. Os meios de divulgação é um papel meu, é um papel de todos vocês espíritas. Já dizia nessa mesma obra Póstumas, somente o espiritismo bem entendido e bem compreendido, ele pode remediar este estado de coisas e tornar-se, conforme disseram os espíritos, a grande alavanca da transformação da humanidade. Então, o espiritismo, através da doutrina espírita, deve ser entendido e muito bem compreendido para poder resolver as questões filosóficas que o homem está atrás dela até hoje. Da onde viemos, por que estamos aqui, para onde iremos quando daqui partirmos. Então, este é o principal importância hoje da doutrina espírita, ser difundida através de todos os meios disponíveis. Somente o espiritismo, estudado, bem entendido, bem assimilado por nós, ele pode realmente resolver as grandes dificuldades que a humanidade vivencia hoje. E tornar assim a grande alavanca para a regeneração de toda a humanidade. Mas também os espíritos tiveram uma preocupação enorme ao dizer que o espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. Eu me pergunto, por que nós espíritas torna-se a doutrina espírita tão complexa? Por que nós deturpamos a doutrina espírita, que é justamente a revivescência do cristianismo puro? E a gente, na hora de aplicar ela no movimento espírita, a gente quer aplicar a doutrina espírita conforme a gente acha que ela é, em vez da gente aplicar a doutrina como ela está para nós, como ela está diretamente ligada a toda a humanidade. Então a doutrina espírita, ela é muito simples, é de uma singeleza tal como o cristianismo de Jesus, porque é nascido na fonte, na origem. Então por que nós estamos aí estudando a mesma cartilha e difundindo a doutrina a cada um segundo o seu modo? A cada um a moda da casa. Não temos o direito
não temos absolutamente o direito de podermos fazer com que a doutrina hoje seja deturpada tanto quanto o cristianismo no passado. Então precisamos perceber que com a doutrina espírita nós vamos poder explicar todas as dúvidas que suscitar na humanidade. Então, por isso que ela é muito simples. E como simples que é na sua essência, na sua origem, assim devemos então difundi-la na sua simplicidade. No item 25 do capítulo 19 do livro A Gênese, os Espíritos disseram a nós: o Espiritismo não cria renovação social. Não cria. Tem muita gente achando que a doutrina espírita ela veio no século XIX para salvar a humanidade, como não salvou, primeiramente, quando o primeiro advento do Cristo. Não salvou. Mas a madureza da humanidade, a nossa maturação, é que fará dessa renovação uma necessidade. Então, esse momento em que a doutrina espírita revive o cristianismo vivo, é um momento de quê? De madurez da humanidade. É um momento de amadurecer cada um de nós. É um momento de transformação, é um momento de renovação, é um momento de conversão que torna para nós uma necessidade plena no nosso dia a dia. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar um movimento de regeneração que já está acontecendo. Já estamos vivendo esse grande momento, século XXI, a regeneração social. Por isso, ele é contemporâneo desse movimento, nesse momento que nós estamos vivenciando. O Espiritismo não é uma luz nova, mas uma luz mais brilhante, que irradia com maior profundidade, porque surgiu de todos os pontos do globo, através daqueles que viveram aqui entre nós, que estando na radicidade, puderam representar o pensamento do Espírito de verdade, trazendo a contento as grandes revelações que a doutrina espírita hoje está constituída, tornando evidente o que é obscuro, põe fim às interpretações errôneas e deve unir os homens em uma mesma crença, porque não há senão um só Deus, e suas leis são as mesmas para todos. Esse é um pensamento do próprio Allan Kardec. O Espiritismo, através da doutrina espírita, não é um sincretismo religioso, como pretendem muitos. Por se tratar de uma doutrina com base científica e filosófica, não tem divisões ideológicas, não tem pontos de vista, porque não é produto de um homem, tá? Não está personificado em nenhum homem, não tem divisões políticas, não tem personalidades. Então, por isso que não tem kardecismo. Só existe espiritismo através da doutrina espírita. Não tem bandeiras, quer dizer, não tem divisas. É um produto dado de ensinamentos oriundo do Espírito de verdade, vindo através de inúmeros espíritos encarregados por Jesus de nos trazer a teoria que mais tarde foi organizada metodicamente pelo senhor Allan Kardec, o que nós chamamos hoje de codificação espírita kardeciana, que é o que nós temos em nossas mãos. No livro Obras Póstumas, ainda no projeto de 1868, o título O Ensino Espírita, dizia os espíritos, a Kardec e a todos nós: um curso regular de espiritismo, ele seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Este curso, ele teria uma vantagem de fundar a unidade de princípios, que já é uma preocupação deles, dos espíritos, lá naquele momento em que a doutrina espírita estava nascendo na França. E era também uma grande preocupação do próprio Allan Kardec, a unidade de princípios. E ainda, de fazer adeptos esclarecidos através do ensino metódico na própria casa espírita. Capaz desses estudos
espalhar, difundir as ideias espíritas através de todos os meios. A oratória, a difusão através da imprensa falada, escrita, televisionada, através de todos os meios de comunicações, a internet, o celular, o WhatsApp, enfim, não importa. Através das palestras, através da variante de obras espíritas, de periódicos espíritas. Por isso, desenvolveu um grande número de médiuns estudiosos, de adeptos esclarecidos que seriam capazes de trabalhar na multiplicação das ideias espíritas. Considero esse curso como sendo de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do espiritismo e sobre suas consequências. Então, esse curso teria a natureza de exercer uma capital influência. Isso quer dizer, de um empreendimento, de um grande investimento com o ensino espírita na casa espírita. Porque através desse grande investimento, através de palestras, de seminários, de cursos, enfim, de todo o ensino espírita, nós estaríamos investindo, né, no futuro do próprio espírita, no futuro da doutrina, no futuro do movimento espírita. Com isso, isso seria as consequências de um movimento espírita melhor e maior, capaz cada vez mais de ampliar a doutrina espírita. Por se tratar de uma ciência experimental e uma doutrina filosófica, ela passa a ser uma proposta eminentemente pedagógica, que visa a melhoria do homem, contribuindo assim para a sua evolução espiritual e a definitiva felicidade. Então a doutrina espírita, ela é uma proposta pedagógica. Ela é uma proposta de ensino capaz de promover o homem a um estado de felicidade pelo processo da educação, mas não educação formal, não educação trazida através dos livros, mas uma educação na sua origem, do latim educação, educare, ex ducere, tirar de dentro para fora. Assim como propôs Allan Kardec, numa nota após a pergunta 685 do Livro dos Espíritos, ele disse que a educação é a arte de formar os caracteres. Então, educação, educare, o é um afixo que quer dizer fora, ducare, educação do verbo educar, ex ducere, tirar, extrair de dentro, tirar para fora. Educação é um conjunto de hábitos adquiridos, é uma arte de formar os caracteres que dá os hábitos de ordem e previdência. Se nós não somos educados, porque não somos organizados e somos imprevidentes. Para isso, a educação da qual se propõe a doutrina espírita é nos trazer a formação de bons hábitos, hábitos de ordem e previdência. Ainda no projeto de 1868, tinha a espiritualidade a maior preocupação com como fazer para divulgar a doutrina que estava nascendo, que estava surgindo através de todas aquelas comunicações espirituais esparsas na França. Precisava de um meio, de um local. Aí, na obra póstuma, nesse projeto de 1868, o estabelecimento central. Essa foi a maior preocupação. O mais urgente seria promover a sociedade, quer dizer, a sociedade espírita, de um local convenientemente situado e disposto para as reuniões e recepções, sem lhe dar um luxo desnecessário. E ao demais, sem cabimento, precisaria que nada aí denotasse penúria, mas apresentasse um aspecto tal que as pessoas de distinção pudessem estar ali sem se considerar muito diminuídas. Isso quer dizer, o centro espírita não precisa ser uma casa altamente luxuosa, mas também não uma casa esbaratada, com tudo quebrado,
paredes sujas, cheias de buraco, para dizer que é simples, que é a simplicidade. Não. Simplicidade não é sinônimo de porcariada, não é sinônimo de sujeira, não é sinônimo de promiscuidade. Simplicidade é aquilo que o Evangelho de Jesus foi, é e sempre será, essa unidade, essa simplicidade na sua origem. Então, o Centro Espírita foi a maior preocupação de Allan Kardec. No ano de 1858, no dia 1º de abril, ele fundou a Sociedade Espírita de Paris, na onde foi o primeiro centro espírita no mundo. Ali haviam reuniões periódicas, ali havia o estudo da doutrina espírita que estava nascendo, ali havia ainda salas, lugares apropriados às necessidades de um centro espírita. Então, Allan Kardec se reunia na Sociedade Espírita de Paris periodicamente para difundir, estudar a doutrina espírita e fazer com que houvesse um local onde reunisse aqueles que tinham a pretensão de conhecer a doutrina espírita. Fundou então essa Sociedade Espírita de Paris, na onde podemos ver aqui uma fotografia antiga, na onde esta sociedade teve o seu grande início. Aí perguntamos a vocês, amigos, que estão aqui conosco nessa noite, o que é um centro espírita? Nós temos uma noção? O que é um centro espírita? O que é uma casa espírita? Vamos ver então. O centro espírita é a casa do espiritismo. É uma sociedade regularmente constituída, composta de homens e o concurso dos bons espíritos, para desenvolver os ideais dos espíritos e promover os homens a um estado social, moral e espiritual de forma definitiva. O centro espírita, então, é a casa do espiritismo, mas é uma sociedade que deve ser regularmente constituída, conforme o princípio legal vigente do país do qual ele faz parte, estando a casa espírita sujeita realmente a todas as leis que regula a sociedade. Porque a casa espírita é uma sociedade. Com isso, se queremos termos a casa espírita, a nossa maior preocupação inicialmente é fazer com que ela enquadre dentro do Código Civil brasileiro, o Código Civil do país do qual o centro espírita ele surge. Ele é um point de optique, como salientou Victor Hugo, um grande poeta francês, apaixonado pela doutrina espírita. Ele dizia, quer dizer um ponto de convergência doutrinária, onde os espíritas buscam a unidade de princípios, que é a maior preocupação dos espíritos naquela época da doutrina nascendo na França, e do próprio Allan Kardec. A doutrina como sendo única, e não personalizada, não pontos de vista, mas o Espírito de verdade, permitindo que os Espíritos revelassem a própria verdade, estabelecendo essa unidade de princípios, como ficou demonstrado no livro Obras Póstumas, que nós já falamos na segunda parte do projeto de 1868, que Allan Kardec teve uma grande parceria neste projeto. Vamos ver aí, ó, a assistência fraterna, os estudos doutrinários, o estudo do Evangelho, as reuniões mediúnicas, a mocidade espírita, a evangelização da criança, convergindo tudo para um ponto em comum, certo? Que é a doutrina espírita. É esse prato parabólico que vocês estão vendo aqui, o azul, na onde a doutrina espírita, ela reflete isso para um ponto em comum aqui no centro, essa bolinha azul, é o centro espírita. Aqui, todas as ideias doutrinárias se convergem para esse ponto. E desse ponto, ela irradia em direção à humanidade, em direção à sociedade, seja no plano social espírita e não espírita. Porque é muito fácil a gente vivenciar a doutrina espírita aqui dentro do centro espírita. Aqui a gente chega, abraça aqui, abraça ali, beija aqui, beija ali, mas eu quero ver é lá fora, é no lar,
é no reduto doméstico, é no trabalho, é nas ruas da cidade, é na sociedade num todo. É lá que devemos viver 23 horas como espíritas. E aqui dentro do centro espírita, vivendo uma hora para agradecer a Deus por tudo que nós aprendemos aqui na casa espírita. Então, a doutrina espírita, ela converge todas as ideias trazidas pelos espíritos num ponto em comum. E justamente é no centro espírita, esse escoador, né, esse gargalo do funil, por onde tudo concentra, para ser projetado no contexto social de maneira geral. Então, não é para ficar dentro do centro espírita, é para vivermos melhor lá fora em sociedade. Com isso, o centro espírita, ele passa a ser uma empresa, tá? Porque ele é uma pessoa jurídica, ele possui um CNPJ. O centro espírita é uma empresa, não uma empresa comum, na onde empreende valores puramente materiais, aonde visa o lucro. Mas o centro espírita é uma empresa em que empreende valores, vocês estão vendo, valores material, valores social, valores culturais, valores intelectuais, valores morais e valores espirituais. Então vejamos todos nós, amigos do ideal espírita, que o centro espírita é uma empresa aonde empreende valores, diversos valores, para o crescimento, o desenvolvimento do ser humano, do espírito, da alma imortal. Deve ser organizada de tal forma e administrada normalmente, garantindo assim a sua estabilidade e a harmonia do conjunto, para que possa realizar sua proposta de trabalho como uma grande diferença entre os seus empreendimentos, que estão voltados para o aspecto material, social, cultural, intelectual, moral e espiritual. Eis aí a grande diferença para uma empresa comum. Que a empresa comum, ela visa somente o lucro, o empreendimento puramente material. Então o centro espírita, ele é uma empresa, mas não pode ser visto como uma empresa comum, como as demais que conhecemos. Porque o seu principal objetivo não é o lucro material, enquanto a empresa comum é em empreendimentos materiais, o lucro puramente financeiro, o empreendimento na construção de um mundo puramente material, onde o capitalismo tem tomado conta de muitas empresas. Mas o centro espírita, como sendo uma pessoa jurídica, ele deve ser incorporado no contexto social, no contexto legal do Código Penal, do Código Civil da sua cidade, da sua região, do seu país, né, do local onde ele existe. Então são empreendimentos definitivos, empreendimentos que ficam conosco, que pertencem à alma, que é de foro íntimo. O centro espírita é a casa do espiritismo, é a escola espiritual, na onde reunimos para estudarmos em conjunto. Quais são os seus principais objetivos do centro espírita? Eu pergunto a vocês. Alguém saberia responder que agora qual o principal objetivo do centro espírita? Ou quais principais objetivos? Um dos principais objetivos é desenvolver os princípios doutrinários contidos na codificação espírita kardeciana, provinda dos espíritos, e divulgá-los a todos sem distinção, estabelecendo a unidade de princípios proposto pelos próprios espíritos e o codificador Allan Kardec. Então vejamos nós que um dos principais objetivos, quer dizer, que devemos atingir, né, é fazer com que os princípios doutrinários contidos nas 5 obras principais da codificação espírita kardeciana pudessem desenvolver esses princípios. Então é na casa espírita que nós devemos estudar a doutrina espírita. E ali seria estabelecida aquela unidade de princípios, proposto pelos próprios espíritos. E é a maior preocupação do Allan Kardec. Então esse seria o princípio, de um dos principais. Aí esses princípios estão contidos aqui em 5 obras essencialmente constituídas. O chamado Pentateuco. Segundo objetivo, restaurar
restabelecer o Evangelho de Jesus Cristo em espírito e verdade, contextualizando o que ele falou há mais de 2000 anos para um momento histórico em que nós estamos vivendo, quer dizer, para o momento. É trazer para uma compreensão do momento, é desenvolver esses princípios, interpretando a doutrina. Porque toda doutrina deve ser interpretada. Não como a gente acha que ela é, mas como ela está para nós. Então é um desenvolvimento desses princípios dos ensinos dos espíritos na casa espírita. Então, restabelecendo o cristianismo do Cristo na casa espírita. É a maior preocupação nossa, é estabelecer a revivescência do cristianismo. É a causa na casa que ela vai surgir através dessa revivescência e estabelecer esta causa que é Jesus. A causa maior é Jesus. É o seu legado, é o seu evangelho. Não podemos deixar tirar da casa espírita Jesus e Allan Kardec. Devemos nos precavermos-nos, prevenirmos-nos de que algumas doutrinas filosóficas tentam entrar no movimento espírita com o intuito de tirar Jesus e Allan Kardec da casa espírita. Que nós cuidemos, que nós venhamos fazer com que a casa espírita ela possa, uma vez restabelecida essa causa, mantê-la por todos os tempos. Mas o centro espírita, ele tem finalidades que devemos observar, que se o objetivo é desenvolver o princípio contido em toda a codificação espírita kardeciana, restabelecer o Evangelho de Jesus, para que tudo isso? Para atingirmos o fim do objetivo com qualidade. Fazer com que a doutrina, nós a conhecemos, ela entre em nós e depois ela saia de nós. Em pensamentos, em atos, em ações. Uma das finalidades do centro espírita era promover o bem-estar social de sua comunidade, de seus frequentadores, resgatando todos os valores da criatura humana, de todos que ali vão. Inclusive, resgatar a cidadania em todos nós, que é o sujeito de direitos e deveres. Então, é promover o bem-estar social de toda a sua comunidade. É um trabalho promocional através da educação, proporcionando a todos aqueles que entram na casa espírita a um bem-estar comum, a um progresso material, social, cultural, intelectual, moral e espiritual. Esse é um trabalho da casa espírita como sendo a sua finalidade. Segundo, devendo ser um centro de serviços ao próximo, tanto no plano material, como no social, no moral e no espiritual, seja ele espírita ou não, que venha até a casa espírita, contribuindo para a transformação do homem dentro dos padrões do Evangelho de Jesus Cristo. Então veja nós que é muito importante a finalidade ser um centro de serviços ao próximo, levando a eles a educação, a informação, o consolo, o reconforto, o crescimento espiritual. A fonte em movimento, assinar o poder do manancial. A caridade em ação é o metro de medir, de mensurar, que determina a dimensão da fé. Esta é a maior preocupação da doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela é uma grande fonte de informações do Espírito de Verdade, num completo movimento, demonstrando o seu potencial na sua origem, no seu manancial, que é o Espírito de Verdade. Coloca a caridade como sendo a regra, a máxima, que vai determinar o tamanho da fé, da nossa fé, da dimensão que trazemos da fé em cada um de nós. Por isso que a doutrina espírita, nós a conhecemos,
Ela trabalha por nós, ela nos transforma, nos renova e nos promove, desenvolvendo em nós a caridade em ação. Aí está a nossa condição de fé. Não somente acreditar, mas estar certo de que pode fazer e fazer ao mesmo instante.